Bom dia, bom dia. Dando continuidade aqui à nossa escola de formação de discípulos, nós vamos falar hoje sobre Jesus, a porta, o caminho e o alvo. Quando Adão pecou, Deus providenciou através do primeiro sacrifício a solução para a nudez revelada pelo pecado do homem. Nós vemos hoje nesse ato de Deus que foi estabelecido um princípio que seria um tema recorrente de toda a Escritura. Sem derramamento de sangue não há remissão. Essa estrutura, nós já falamos dela, que esse Jesus ele é chamado do Cordeiro de Deus justamente porque ele é o último Adão. Ele é aquele pelo qual o sangue dele remiu a humanidade, né? Jesus ele estabelece uma estrutura muito forte de uma nova era na humanidade estabelecida através do Evangelho. Esse Jesus, nós vamos analisar agora a sua vida e a obra dele. A primeira coisa é entendermos que o Filho é o Deus eterno. João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Antes de nascer em Belém, o Filho de Deus já existia. Tem um pastor amigo nosso, ele há muitos anos já dizia: Jesus, ele tinha um outro nome. Ele era chamado Eu Sou o que Sou. E depois foi-lhe dado o nome que está acima de todo nome. Nós devemos reconhecer que ele é Deus e, portanto, ele é eterno, assim como eternos são o Pai e o Espírito Santo. Esse Deus eterno, o Filho eterno, ele tornou-se homem. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 a 8, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, do 5 ao 8. O Filho de Deus, ser eterno, deixou a sua habitação divina e veio habitar entre os homens. Quando a palavra de Deus diz que ele se esvaziou da sua divindade, significa que ele, Criador, fez como se uma de suas criaturas. Por isso, devemos confessar que Jesus veio em carne, isso é, se fez homem como nós. Confessamos que Jesus veio em carne, como diz 2 João, capítulo 1, versículo 7. Outra questão importante nós compreendermos e entendermos com profundidade é que a vida de Jesus como homem foi perfeita e irrepreensível. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus passou pelas mesmas tentações que todos nós passamos. Hebreus capítulo 4, versículo 15, fundamenta essa frase. Como homem,
em suas limitações e fraquezas, poderia ter pecado, mas ele nunca pecou. A razão disso não é porque ele era apenas um ser divino. Nós devemos lembrar que agorinha há pouco nós vimos que Jesus ele se esvaziou, mas porque sempre decidiu espontaneamente fazer a vontade do Pai. Jesus, o Filho do homem que teve que aprender a obedecer, e a Bíblia diz, né, que ele teve que aprender a obedecer pelo tanto que sofreu, foi obediente até a morte. E a morte, como já havia sido predito sobre ele, morte de cruz. Uma morte horrenda. O Pai manifesta do alto o seu contentamento com Jesus, mesmo antes dele iniciar aquilo que nós chamamos ministério terreno, ao dizer: Eis que uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Essa missiva está ali no livro de Mateus, né? Capítulo 3, versículo 17. No batismo de Jesus, ele não tinha feito ainda nenhum milagre. Qual seria o motivo do Deus Pai do céu dizer que se alegrava com Jesus? O motivo foi o seu nível de obediência, que foi o mais profundo. Nada alegra mais o coração de Deus do que a obediência dos seus filhos, como Samuel diz no seu primeiro livro, capítulo 15, versículo 22. A obra de Jesus, ela foi tremenda e grandiosa. Atos capítulo 10, versículo 38 diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Muitos milagres, prodígios, sinais que Jesus fez entre os homens. Em João 10, aliás, João capítulo 20, versículo 30 e 31, ele pregava, ensinava com graça, curava enfermos, expelia demônios, ressuscitava mortos, mas o que ele fazia não era pela sua força. Ele sempre o fez na dependência do Espírito Santo. Vamos lembrar que Jesus se esvaziou da sua deidade, da sua condição de Deus. Até ser batizado e receber o Espírito Santo, Jesus era uma pessoa comum, conhecida simplesmente como, diz ali Mateus 13, do 54 ao 58, como filho do carpinteiro. Amém? Então, essas são as estruturas que nós vamos falar sobre Jesus, sua vida e obra. Continuaremos falando disso amanhã. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje, em nome de Jesus, que Ele nos dê graça, nos dê paz, que nesse dia 12 de maio seja regado com a sabedoria que vem do alto, com o livramento de toda tentação, em nome de Jesus. Nós oramos e declaramos a bênção de Deus dentro dos muros de Jerusalém. Que haja paz dentro dos teus muros, ó Jerusalém, e que o Senhor também abençoe a cidade para a qual Ele nos fez transportar. Em nome de Jesus, que Ele derrame bênção sobre nossos filhos e cuide da nossa geração e da geração da nossa geração. Dos nossos netos, bisnetos, tataranetos, até a milésima geração nossa, receberá a profecia de Êxodo 20, Deuteronômio 5, de que esse Deus zeloso, Ele visita até a milésima geração com a bênção daqueles que o temem. Em nome de Jesus, que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós precisamos, Senhor, da Tua intervenção na nossa vida. Nós precisamos do Teu milagre, nós precisamos da Tua orientação, Espírito Santo, nós precisamos da porção girê do Senhor, para que nós possamos continuar sendo despenseiros do reino de Deus e da justiça de Deus na terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pelo dia maravilhoso que o Senhor coloca agora diante de nós. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.